Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos segredos mais interessantes do mundo das vendas, a inteligência emocional. Vamos tentar descobrir juntos por que as negociações mais bem-sucedidas, na verdade, não são sobre lógica, mas sim sobre entender e saber navegar nas emoções humanas. E para começar, nada melhor que uma boa história. Uma história que mostra direitinho o poder da emoção na prática. É uma história que envolve caminhões, pães e, claro, um vendedor fora da curva. Então imaginem a cena. Temos o Joe, um vendedor que aluga caminhões. E do outro lado da mesa, o Sr. Colliser, um cliente daqueles bem difíceis. Ele está convencido de que todas as empresas de caminhão são iguais, que não tem diferença nenhuma. A negociação parece estar indo para um beco sem saída. Mas aí o Joe, em vez de ficar falando de motor, de pneu, de especificações técnicas, ele faz algo que ninguém esperava. Ele simplesmente ignora os caminhões, bota 2 pães na mesa e solta essa pergunta. Uma pergunta simples, mas que muda todo o jogo da conversa. E o que acontece? A reação do Sr. Colise é incrível. Por 10 minutos inteiros, ele fala sobre o pão dele com um orgulho que dá para sentir de longe. Ele fala da receita que veio da família, dos ingredientes de primeira, do sabor. Ele defende com unhas e dentes porque o pão dele vale cada centavo a mais. E aqui vem a genialidade do Joe. Ele escuta tudo com a maior atenção. E quando o Sr. Colise termina, ele usa as exatas palavras, a emoção do próprio cliente, para mostrar o valor do serviço dele. Ele cria uma ponte, uma conexão na hora. E o resultado? Depois de um breve silêncio, o Sr. Colise dá uma gargalhada, estende a mão e fecha o negócio. E a pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje é justamente essa. Por que essa tática tão emocional funcionou tão bem, onde a lógica pura e simples tinha falhado? Para entender por que o Joe teve sucesso, a gente precisa primeiro entender um problema que todo mundo de vendas enfrenta, aquele roteiro meu automático que os compradores seguem. O nosso cérebro, veja bem, adora um atalho. É o que chamam de heurística. E nas vendas, isso parece como um tipo de script do comprador. Sabe aquelas respostas prontas? Quase um reflexo. Ah, o preço está muito alto. Ou, para mim, é tudo a mesma coisa. São atalhos que o cérebro usa para não ter o trabalho de pensar e analisar tudo em detalhes. E é aqui que o pulo do gato acontece. O vendedor comum cai nessa armadilha. Ele reage com mais lógica, fica na defensiva, tenta argumentar e acaba perdendo o controle da situação. Já os vendedores de ponta, como o Joe, fazem exatamente o contrário. Eles quebram esse padrão. Eles viram o jogo. Agora vamos mergulhar um pouco na ciência por trás do que o Joe fez e entender por que a emoção é uma ferramenta de persuasão tão, mas tão poderosa. O que o Joe fez, na verdade, foi acionar vários gatilhos emocionais. Primeiro, ao tirar os pães da sacola, ele quebrou completamente o padrão. Isso por si só já captura atenção. E depois, ao ouvir o Sr. Colise com tanto interesse, ele fez o cliente se sentir a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Isso gera uma espécie de obrigação de retribuir. E tem mais, isso é um exemplo brilhante de um conceito chamado dissonância cognitiva. O Joe criou um pequeno nó na cabeça do Sr. Colise. Pensa bem, se o pão dele era premium e valia mais, como ele poderia defender que o serviço do Joe, que estava sendo apresentado da mesma forma, não era? É uma armadilha mental perfeita, que usa a lógica do próprio cliente contra ele de um jeito emocional. E não para por aí. Ao deixar o Sr. Colise falar da paixão dele, o pão, o Joe ativou o sistema de recompensa do cérebro do cliente. Falar sobre nós mesmos libera dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer. Ou seja, o Sr. Colise se sentiu bem e associou esse sentimento positivo à conversa e ao Joe. E olha, esse poder do subconsciente não é só teoria não. Um estudo clássico mostrou isso de forma muito clara. Numa loja, a música que tocava no ambiente influenciava diretamente a venda de vinhos. Com música alemã, vendia mais vinho alemão. Com música francesa, mais vinho francês. E o mais maluco, as pessoas, quando perguntadas, davam razões super lógicas para a escolha, sem fazer a menor ideia de que foi uma influência emocional que decidiu por elas. É exatamente o que acontece numa venda. Ok, a teoria é ótima, super interessante. Mas como é que a gente usa isso na prática? Vamos ver como transformar esses conceitos em ações do dia a dia. Quando um cliente dá aquela resposta automática, tipo, não, a pior coisa a fazer é reagir no calor do momento. A ideia é seguir um modelo. Primeiro passo, respira fundo. Ganhe um segundo para o cérebro lógico alcançar o emocional. Segundo, surpreenda. Dê uma resposta que ele não está esperando.
E terceiro, com o controle da conversa de volta, peça o que queria de novo, com confiança. Inteligência emocional também é sobre adaptação. É preciso ler a sala, entender com quem se está falando. Por exemplo, o perfil diretor quer ir direto ao ponto, quer resultados. Já o analista precisa de todos os dados, de todas as provas. O socializador se conecta primeiro com a pessoa, depois com o produto. E o construtor de consenso precisa de segurança, de confiança. Um vendedor de alto nível não tem um único estilo. Ele dança conforme a música. Certo. Agora vamos amarrar todas essas pontas e transformar essas técnicas numa filosofia, numa forma disciplinada de vender. A grande virada de chave talvez seja esta. Vender bem não é sobre falar bem, é sobre descobrir bem. A mágica não está no aperto de mão no final. Ela está lá no começo da conversa, na curiosidade genuína, em fazer as perguntas certas e, talvez o mais importante de tudo, na arte de escutar de verdade. Mas nada disso funciona sem disciplina. É a disciplina de qualificar bem os clientes para não perder tempo, de testar o interesse com pequenos compromissos ao longo do caminho, de nunca, jamais terminar uma reunião sem saber qual é o próximo passo. E, claro, a disciplina de ouvir mais do que falar e de fazer a outra pessoa se sentir o centro daquela conversa. Se tiver uma única frase para guardar de toda essa nossa conversa, que seja esta. As decisões são tomadas no coração, na emoção. A lógica vem depois só para justificar a decisão que já foi tomada. O trabalho de um vendedor inteligente é falar com a emoção e entregar a lógica de bandeja para a justificativa. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. O que está sendo vendido de verdade? Um produto? Um serviço? Ou será que é confiança, segurança, aquele sentimento bom de ser compreendido? A resposta a essa pergunta pode mudar completamente a forma como qualquer negociação é conduzida. Muito obrigado pela companhia nesta análise.